Bom dia, meus amados irmãos, irmãs, servos do Deus vivo, servos do Deus vivo, e a você, ouvinte da Palavra de Deus, você que é simpatizante desta palavra, um bom dia para você. Hoje, domingo, um excelente domingo para que venhamos a desfrutar das bênçãos do Senhor para nossas vidas, que não temos dúvidas de que Ele tem para nos conceder, principalmente quando nós damos a Ele toda a honra e toda a glória. Amados, nesse domingo, hoje, a devocional diária, eu quero discorrer alguns textos para concluir os estudos, as devocionais que tivemos no decorrer da semana. As devocionais dessa semana foi com o título de Um Guia para Verdadeiros Adoradores. E para cada dia da semana, o Senhor, com a permissão do Senhor, na orientação do Espírito Santo, eu pude transmitir algo que estou seguindo, o estudo no qual está sendo estudado. Estamos estudando nessa revista. E algo que é importante saber, que quando nós estamos estudando algo para a nossa edificação, para algo que vai nos fazer sentir alguém diferente, que vai nos levar, de certa forma, a uma comunhão com Deus, não podemos abrir mão. É algo que precisamos valorizar por estar diante de nós este manual de instrução. Este manual que muitos, embora venham a conhecer, independente aqui, não falando de idade, independente em que idade for, mas quando conhece, quando passa a entender que essa palavra não foi somente para os dias em que viveram os profetas, os discípulos, não, porque hoje nós somos discípulos de Jesus e muitos ainda não se conscientizaram ou talvez ainda não entenderam o que é a palavra de Deus. Primeiramente, uma das primeiras coisas que, ao falarmos com alguém, é perguntarmos para eles se eles creem nessa palavra. E eu quero te perguntar, você crê nesta palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela fechada é um livro comum, mas quando abrimos ela, é Deus falando conosco. E quando temos um guia para verdadeiros adoradores, uma instrução, e nós apegamos a essa instrução, é valioso demais, é precioso demais.
só de saber que aqui estou falando, me encontro, entre aspas, sozinho, entre aspas, sozinho, mas na certeza de que você que tem acompanhado, eu quero agradecer imensamente por você estar tirando o seu tempo para ouvir algo de Deus. Ouvir algo de Deus por alguém que foi transformado por Ele. E que se não fosse Ele na minha vida, se não fosse o Senhor ter misericórdia da minha vida, e de saber que dentro de mim existe um coração que quer passar para que você venha também a entender. Jesus, ele não força. O nosso Deus, ele não vai forçar. Ele só deixou a palavra, os ensinamentos. Muitos não conhecem os ensinamentos da palavra e as criticam, debocham, julgam-nos como bobo, atrasados, quadrados, mas glorificado seja o nome do Senhor, por sermos quadrados. O redondo, ele roda com mais facilidade, não é verdade? Então ser quadrado é até bom, porque você já não vai ficar aí rodando com muita facilidade. Assim é aqueles que não têm uma comunhão com o Senhor, que é levado por vários ventos de doutrina. Eles não se firmam na verdade, porque o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele veio, ele é enganador. Esse é o nosso adversário. Como vários adversários nós encontramos, há legiões que estão aí fazendo de tudo para que você não entenda essa palavra. Eu gostaria de fazer com que você viesse a ter o privilégio de provar quem é este Deus. Exemplos na palavra desse Deus nós temos de sobra. Exemplo daqueles homens que tiveram a sua particularidade com o Senhor. Aqueles servos que tiveram os seus ouvidos sensíveis para discernir a voz do Senhor. Quantos e quantos estão perecendo? Por falta de conhecimento, o povo está perecendo. Para contribuirmos ou colaborarmos para que essa obra ela produza resultado, nós que temos ido até a presença a igreja, porque da presença do Senhor ninguém pode sair, porque Ele é presente, os olhos dele estão em todo lugar. Mas para nós que estamos indo à igreja para aprendermos, é bom
não ficarmos somente para nós. Devemos passar com amor, ser temperante, ser pessoa que, na verdade, demonstra, traz a presença de Cristo para próximo daqueles que ainda não o reconheceram. E que, olhando em nós, possam ver claramente que somos de Deus. E se somos de Deus, precisamos fazer a diferença. No meio da semana, nós tivemos na Devocionais de Cada Dia. Ontem eu falei e hoje eu vou repetir só para concluir e trazer lições, para a vida, aplicações para nossas vidas. Onde precisamos, onde somos orientados, quem nos orienta e quem pode fazer com que venhamos a dar crédito, que é o Espírito Santo de Deus. Então são aplicações para a vida. O que devemos fazer, colocar, aplicar para nossas vidas ou em nossas vidas, para que mais vidas venham a ser alcançadas. Olha só, a primeira foi bases para o crescimento espiritual. Nós sabemos que tudo é base, tem uma base. Nós temos que estar baseado em algo. Você está baseado em quê? Em quê? Em que te garante, em que te engana, em que te faz de você o que quiser. Você está baseado em quê? O melhor para se basearmos, para nos basear, é a palavra de Deus, porque ela é a base para o crescimento espiritual, base para a adoração, é a base para a vitória, é a base para a sabedoria, é a base para termos uma vida de integridade, que foi a lição de ontem. Então, olhando aqui hoje, vou trazer aqui e vou fazer a leitura, pedindo ao Senhor que me dê forças para fazer a leitura e discorrermos um pouquinho na palavra do Senhor, onde temos vários exemplos nessa palavra. E nessa palavra de Deus nós vamos encontrar lições maravilhosas que está escrito na palavra. E por estar escrito na palavra, procurarmos a entender que se está escrito na palavra e nós meditando nessa palavra, vamos ter o quê? Palavras para falar para alguém quando estiver em falta de palavras, em falta de uma orientação com palavras. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então vale a pena colocarmos em nossas vidas, aplicarmos em nossas vidas. Com toda certeza, precisamos entender que o Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é bom. Ele é maravilhoso. O Senhor é aquele a quem devemos toda a honra e toda a glória. A palavra de Deus, aplicações para a vida, eu vou ler para você, para que você entenda o que estamos estudando. E no fim de cada lição, onde na semana que vem iremos ter
uma lição muito abençoada, como todas as lições são abençoadas. Não temos como dizer que não há lição, que não seja uma bênção, quando Deus está orientando, quando Deus está no controle. Então vamos, a partir de amanhã, Deus assim permitindo, eu quero dar continuidade a essas devocionais, falando de que Deus escolhe um povo para adoração. É a lição da semana que vem. Convido você a estar, você que queira estar acompanhando, continua agradecendo. Eu tenho certeza de que não estou falando de mim mesmo, estou falando de um Deus que me transformou, de um Deus que tenho apresentado a vida de pessoas que se encontram na situação pela qual eu estive e talvez você possa estar e também está ouvindo essa mensagem. Você querendo ser ajudado, você querendo, certamente você se recuperará. Tem jeito. Muitos dizem, para esse não tem jeito, não, mas tem jeito sim. Porque quem nos criou foi Deus. Fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança. Ele quer que levamos, quer que venhamos a estar constantemente nessa comunhão permanente com Ele. Por isso, aplicações para a vida. Eu gostaria que você acompanhasse, prestasse bastante atenção em cada parte que eu quero discorrer com você aqui hoje. Eu não vou parar num texto, eu vou ler vários textos que, na verdade, vai conduzir você, vai levar você até ao trono da glória de Deus. E você tendo um coração aberto ou abrindo o seu coração e os seus ouvidos, fechando os seus olhos carnais, abrindo os seus olhos espirituais, você sentirá a presença de Deus. Eu creio que você já está sentindo a presença de Deus, porque Ele sabe aqueles que são deles e que são dele. Ele conhece. Estou aqui não falando por um acaso, não. Embora ainda que seja poucos, mas para o Senhor uma alma que se arrepende vale mais que o mundo inteiro, meu amado. Olha qual alegria desse Deus. Quando um pecador se arrepende, reconhece que está falhando diante de Deus e diante da sociedade, com as pessoas, ele reconhece, ele passa então a viver em novidade de vida, onde as coisas velhas ficam para trás e dali para frente tudo será feito novo. Por isso eu quero apresentar para você, humildemente, todo o meu coração deste servo, que um dia reconheceu, entendeu que sem Jesus não dá. Pode ter essa certeza no seu coração. Sem Jesus não dá. Sem Jesus você não tem vida eterna. Sem Jesus você não tem a paz que tantos desfrutam dela, com alegria. Seja bem-sucedido, seja pessoas que têm condições, alguém que não tem condições, mas que tem a certeza e tem invocado a esse Deus, Ele certamente está respondendo para todo aquele que clama.
cansamos de falar esse versículo, é só invocar a esse Deus que Ele lhe ajudará. Invocar-me-ei, anunciar-te-ei, Ele vai anunciar coisas na sua vida, onde você se surpreenderá. Ficamos tristes, tem hora. Ficamos tristes, ficamos, sim, com certeza. Quando fazemos algo e não querendo colocar a culpa no Senhor, mas olhando pela forma que procedemos ou falamos, e não tem como voltar quando falamos para ofender alguém, então ficamos tristes. E é algo que precisamos analisar. Você pode estar vivendo a vida, você pode estar até, como disse ontem, bem na sociedade, você pode ter um bom emprego, você pode ter o que você, na verdade, almejar, se esforçar, lutar honestamente e adquirir. Mas eu quero dizer uma coisa, que você não levará nada daquilo que você conquista a não ser a confiança e a adquirir o conhecimento nessa palavra do Senhor. Estava orando aqui hoje muito triste, assim, fiquei triste e com certeza desejoso em passar para você. Não que isso vai me deixar fazer com que eu desconte em pessoas, nas outras pessoas. As pessoas não têm nada com a sua vida, você não tem nada com a vida contra aquela pessoa. Eu posso estar aqui sim, abrindo o meu coração, como abri o meu coração para o Senhor em oração. Quero que você saiba, a todos vocês que têm acompanhado, não têm deixado o nome, não deixaram, mas eu quero dizer que você faz parte da minha oração. Você que tem dado crédito a essa palavra, sabe que eu estou falando não de mim, mas de alguém que é o Senhor dessa palavra. Amados, é tempo de buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu amo os que de madrugada me buscam, os que me buscam de madrugada, eles me acharão. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acham. O que quer dizer isso? É um momento, como diz, a fila é menor, porque querem repousar, querem estar ali. Mas louvado seja Deus, independente de hora, independente do local. Primeiramente eu quero deixar com que você sinta a presença de Deus. Amém? Vamos para aplicações da vida, enquanto são 6h15 agora. Você vai ouvir essa mensagem assim que o YouTube processar, onde dei início, há 24 minutos atrás, que era 5 para 6, 5 para 6. E estive nesse momento de oração com o Senhor, orando pelo nosso ministério, orando por ministério que, na verdade, estão levando uma palavra, levando um alimento sadio, um alimento puro. Oramos, precisamos orar. A oração, ela é a chave da vitória. Orai sem cessar. Isto é o que o nosso Senhor Jesus nos orienta. O apóstolo Paulo, ele deixou, mostrando.
orai sem cessar. Amém? Olha, aplicações para a vida. A palavra de Deus é, pois, de inestimável valor quando aplicada à vida. Ela é de inestimável valor quando aplicada à vida. Ela é inestimável. Por meio dela, Deus nos dá o padrão e os recursos para o devido crescimento espiritual, de modo a fazermos o que é agradável à sua vista, de forma a fazermos o que é agradável à sua vista. O que é agradável à vista do Senhor? Em 1 João, no capítulo, deixa eu marcar aqui, no capítulo 3, 1 João, primeira carta de João, lá antes de Apocalipse, né? Está dizendo assim, 1 João 3, 22. Aí nós vamos ver. E qualquer coisa, se você tem uma afinidade com Deus e não tem dúvida de que o que você pede, tendo no seu coração a certeza de que está pedindo a um Deus que responde, olha o que diz a palavra. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, para recebermos a bênção, para que você seja bem-sucedido, para que você tenha essa paz, é necessário você entender que qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos. Dele a receberemos, mas olha só, porque guardamos seus mandamentos. Mas agora, se eu apenas ouço a palavra do Senhor, não guardo os mandamentos desse Deus, embora seja eu um pecador, mas um pecador arrependido e que está procurando a cada dia se remir os tempos, remir o tempo, né? Remir. Então nós sabemos que isso é uma grande realidade. 2 Coríntios também, nós vamos ver de Coríntios, agora o que ele fala em 1 Coríntios. Isso são aplicações para a nossa vida. Se o fizermos, com toda certeza, meu amado, nós vamos entender a profundidade que esse Deus quer, a profundidade que é conhecer esse Deus, a profundidade que é em estarmos em comunhão com Ele. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, olha só o que ele fala. Ele fala para nós da seguinte forma, se olharmos atentamente, nós vamos entender. 1 Coríntios 5, no versículo 9, deixa eu achar aqui, e vou ver aqui. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores. A base para termos uma vida de comunhão, nós vimos. Base para o crescimento espiritual, tem uma base para a adoração, vitória, sabedoria, temor, e retidão ao Senhor. Essa base precisamos ter, mas jamais podemos estar em meio aos os fornicadores. Quem são esses? Nós sabemos. E o que está para ser aprovado, se continuar assim no nosso país, se não estivermos em orações, se não dobrarmos nossos joelhos para clamarmos a esse Deus,
que continue no controle, né? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Que esse Deus venha a ser o Senhor da nossa nação. Vamos clamar a Deus juntos, vamos pedir, formarmos uma corrente de pedirmos que Ele venha a ser o Senhor dessa nação. Ele sendo o Senhor dessa nação, amados, nós seremos bem-aventurados, seremos felizes. Então, já por carta vos tenho escrito. O apóstolo Paulo já tinha escrito, mostrado como fazer, como seguir, como servir, como andar com Jesus, porque ele teve uma experiência, e depois de haver aquela experiência, ele teve uma intimidade com Deus. E nós sabemos que o Senhor até chega a dizer, importa, meu Pai, Senhor, glória, glória seja dada ao teu nome. Ele vai ver o que importa sofrer pelo nome dele. É um versículo, amados. Me fugiu, mas louvado seja Deus. Assim como foi a minha graça te basta, eu já mencionei isso aqui, a respeito do espinho que foi colocado. Ele clama a Deus. Então o Senhor só diz para ele, Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor é o bastante para nossas vidas. Sem a graça, nós não temos graça. Sem a graça, nós não temos. Então, por isso que ele colocou, já por carta vos tenho escrito, que não vos associais com os fornicadores. Caso você esteja associando-se com pessoas desse tipo, amados, em nome de Jesus, que você possa sentir e fugir, né, da certeza de tudo isso. E ele também escrevendo a Efésios, no capítulo 5, versículo 10, olha só o que ele diz. Capítulo 5, versículo 10. Aplicações para a vida, para a nossa vida espiritual, e a qual seremos fortalecidos na nossa vida física também. Se o nosso espiritual se estivermos bem espiritualmente, certamente estaremos bem fisicamente. Porque Deus é fiel, dizendo que não estamos isentos de passar pelas provas. Pelo contrário, nós vamos ser provados a cada dia. E como é perseguido aquele que quer servir ao Senhor, que coloca a sua vida no altar. Como fica furioso o inimigo, não querendo que você descubra, não querendo, porque ele é o Deus desse século, desse mundo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus. Amados, dê ouvido à palavra. Em nome de Jesus. Olha só, em Efésios, ele fala, no capítulo 5, 10, ele fala, aprovando o que é agradável ao Senhor. Para termos uma base, um guia para verdadeiros adoradores, precisamos aprovar o que é agradável ao Senhor. O que não for agradável ao Senhor, descarta. Resiste ao diabo, ele vai fugir. Então, nós vamos aqui ver também, senão não vai dar tempo de eu concluir a devocional. O servo de Jesus Cristo foi há de esperar. O servo de Jesus Cristo há de esperar perseguidores. Então, o servo de Jesus Cristo, ele há de esperar perseguidores. Isso é fato.
Você vai ser perseguido, mas quando vos perseguirem e vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, lembrai-vos que é grande o vosso galardão em Cristo Jesus. É palavra de Deus. Então, olha só, os servos de Jesus Cristo há de esperar perseguições. Em Mateus 5, no versículo 10, nós vimos aqui o próprio Senhor Jesus nos orientando. Para isso devemos valorizar. Olha só, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está na bem-aventurança. Você só poderá ser feliz dessa forma. 5:10 até o 12, né? E que fala assim: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quer seguir a Jesus? Você quer passar por perseguição? Quer ser perseguido? Sirva a Jesus. Viva uma vida com Jesus. Tenha uma vida de intimidade, uma vida de paz, uma vida de felicidade, de alegria. Busque essa vida, você vai ver, você verá que os mandamentos do Senhor não são penosos, como muitos pensam, né? E depois também em Mateus 10:16. Mateus 10:16. Mateus 10:16. Mateus, deixa eu achar aqui rapidinho para dar tempo aqui. Mateus 10:16. Olha só aqui o que diz a palavra do Senhor. 10:16. Jesus também falando. Palavra do nosso Senhor Jesus. Se servimos ao Senhor Jesus, olha só. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Quem quer ser enviado por meio de lobos? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e inofensivos como as pombas. Precisamos aprender muito. Eu vou deixar aqui só para que você leia em casa, não vai dar para mim dar toda a continuidade. Eu gostaria, mas certamente não vai dar. Depois tem João 16:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? 2 Pedro 3:13 ao 17, Pedro 3, 3, eu vou ver se dá para ler mais esse aqui. Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o versículo 17. Vou ver se eu acho aqui, rapidinho, folhear aqui, 3:17. Só para concluir aqui, depois eu vou deixar as referências, você ouvindo o vídeo até o fim, você verá e pode até ver na sua casa. Quem, pois, 1 Pedro, primeira carta a Pedro, de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitando, lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Você que tem condições, nós podemos fazer. Quem tem, ele fala, quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão, bens do mundo, aqueles que possuem,
Quanto mais tem, mais querem. A verdade é essa. E quantos não têm e querem, mas não podem, não conseguem, né? O que a gente pode fazer é interceder. E também, 1 Pedro 4, 12, 19, os discípulos foram perseguidos, presos, espancados, expoliados, exilados e mesmo mortos, somente pelo fato de proclamarem a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor. Está em Atos capítulo 4, versículo 1, 3, 5, 17, em Atos, tá? E 5, 17, Salmos, Isaías 7,54, Isaías 68, 3. Então, para que você possa procurar. Agora, para terminar, finalizar, que operemos firmemente na misericórdia do Senhor. Se tempos difíceis nos vêm em função de nossa fé, Jesus nos promete que o vencedor se alimentará da árvore da vida, receberá a coroa da vida, comerá do maná escondido, comerá do maná escondido, receberá autoridade sobre as nações e receberá a estrela da manhã, vestido de vestiduras brancas, coluna no santuário do Deus vivo, sentar-se-á comigo no meu trono. Então isso aqui é o procedimento. Espero que você tenha entendido. Eu espero ter passado para você algo que possa ter confrontado com você. Eu vou concluir, senão não vai dar tempo. Hoje, domingo, 9 horas, quero te convidar. Temos a Escola Bíblica Dominical hoje às 9 horas. E às 10 horas temos o culto da manhã e às 19 horas o culto da noite, e também transmitido pela TV, pelo YouTube, a PIB de Benfica, né? A Primeira Igreja Batista de Benfica. Então você ali também poderá nos acompanhar, você será muito bem-vindo e você verá o poder de Deus, sentirá a presença de Deus e terá uma vida completamente mudada, onde as pessoas irão também sentir o desejo de se mudar. Amém? De serem mudadas. Que Deus abençoe a todos, que o amor desse Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a minha vida, ó Jesus. Seja com a sua vida, Senhor, visita. Seja com a nossa família, seja com cada servo do Senhor, espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Rendemos graças a Ti, porque só a Ti a honra, só a Ti a glória, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o qual vive, reina e reinará para todo sempre, o qual tem um nome que é sobre todo nome, que no nome dele, um dia, todo joelho vai ter que dobrar e toda língua vai ter que confessar, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Forte abraço. Não entra no YouTube. Amém. Fui.